Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. Nosso assunto de hoje é a reforma previdenciária, assunto muito polêmico frente a uma possível reforma dessa área prevista para breve. Para fazer essa análise, antes de tudo, alguns números sobre o envelhecimento da população, fator que influencia diretamente na questão previdenciária. Aqui no Brasil, conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas com mais de 60 anos no país deve crescer muito mais rápido do que a média internacional. No mundo, o número de idosos vai duplicar até 2050. Neste mesmo período, o número triplicará no Brasil. A porcentagem atual de 12,5% de idosos deve alcançar os 30% até a metade deste século, o que vai nos colocar na categoria de nação envelhecida. A OMS considera assim os países que têm mais de 14% da população constituída de idosos, categoria onde estão, por exemplo, França, Inglaterra e Canadá. Para falar sobre este assunto, hoje recebemos aqui no estúdio Emerson Matge, professor do curso de Direito aqui da Fevale. Antes de conversar com o professor, vamos assistir a uma reportagem. Ainda falta muito tempo, mas a Karina já está preocupada com a sua aposentadoria. Ela sempre teve muitas dúvidas sobre o tempo necessário de contribuição para receber o benefício. Com a possibilidade de uma reforma previdenciária por parte do governo, ela já pensa em investir em uma previdência privada. Como está mudando muito, né? Até eu ter idade de me aposentar, não sei o tempo que vai ser assim, se eu vou conseguir me aposentar. Uma pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada mostra que quando o assunto é aposentadoria, o brasileiro parece estar um pouco por fora. Apenas 11% disseram entender o suficiente ou bastante sobre o assunto e outros 86%, ou seja, 8 a cada 10 disseram entender pouco ou praticamente desconhecer o assunto. Atualmente, o cálculo base para a aposentadoria integral é a regra 85-95, ou seja, para homens basta somar 30 anos de trabalho com a idade. Se o resultado for igual a 95, o trabalhador já tem direito ao benefício. O mesmo vale para as mulheres, mas o número a ser atingido é 85. Também é possível se aposentar um pouco antes, desde que o trabalhador abra mão de alguns itens. Tinha os anos, mas não tinha a idade suficiente. Por cento fator previdenciário perdido aí. Por isso, vale a pena ficar de olho em algumas informações importantes. Este especialista em direito do trabalho alerta para alguns cuidados na hora de começar a fazer os cálculos. Do registro na carteira de trabalho, isso é muito importante. O registro e o repasse desses valores. Hoje muita gente não sabe se a empresa está repassando o seu valor de INSS ou não. Esse é um grande motivo da falta de necessidade para a aposentadoria. Isso vale para quem já está há anos no mercado de trabalho. Quem é jovem pode encontrar outra realidade no futuro. Uma possível reforma na Previdência pode fazer com que a idade mínima para se aposentar suba para 70 anos. Por isso, a orientação para todos é que se informem para evitar surpresas desagradáveis lá na frente. Eu saliento a todos os trabalhadores, toda a população, para mensalmente verificar essas informações da Previdência Social, que isso é muito importante. E a dica que eu dou a todas as pessoas que vai ter mudança sim na reforma previdenciária, porque o gasto é muito alto com a Previdência e o governo vai mudar essas leis. Então voltamos agora sim ao estúdio para falar com um especialista em direito previdenciário, o professor Emerson Matge. Professor, é um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Igualmente, tudo bem. Então, professor, vamos começar falando sobre os tipos de aposentadorias no Brasil. A gente sabe que temos aqui numa atual a fórmula 85-95, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa como é que funciona essa fórmula. Na verdade, existem hoje 4 tipos de aposentadoria, né? Primeiro, aposentadoria por invalidez, que é aquela aposentadoria em que o segurado ele sofreu um acidente do trabalho, um acidente de qualquer natureza, e por conta disso ele é considerado irrecuperável e insuscetível de recuperação. Nesse caso, ele vai receber uma aposentadoria para o resto de sua vida, até vir a falecer. Entretanto, a autarquia previdenciária atualmente está fazendo isso, pelo menos esse governo atual já decidiu o que vai fazer, pode fazer a revisão, ou seja, chamar o segurado, né, para fazer uma revisão para verificar se ele continua
inapto para as atividades laborais. Essa é a primeira aposentadoria. O segundo tipo de aposentadoria é a aposentadoria por idade. Hoje em dia, a aposentadoria por idade, ela requer que o segurado homem tenha 65 anos de idade, mais 180 contribuições, ou seja, 15 anos de contribuições. E a mulher, 60 anos de idade e, no mínimo, 180 contribuições, ou seja, no mínimo 15 anos. Além disso, nós temos também a aposentadoria ordinária especial, ou também conhecida como aposentadoria especial, que é o nome que a maioria usa e conhece. Essa aposentadoria é para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde e à sua integridade física. Ela é bastante restrita. Algumas atividades são de 15 anos, 15 anos é somente para quem trabalha em mina de subsolo. Mina de subsolo em frente de trabalho, ou seja, aquele que não trabalha diretamente na perfuração, mas em mina de subsolo é 20 anos. E as demais hipóteses de aposentadoria especial são de 25 anos, independente se for homem ou for mulher. Nós também temos a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, que é que você falou da forma 85-95, conforme o vídeo. Essa aposentadoria, ela requer o seguinte: primeiro, homem, 35 anos de serviço, não exige idade mínima. E mulher, a mulher necessita 30 anos de serviço também, sem nenhuma idade mínima. Só que ela, obrigatoriamente, nesse caso, aplicar-se-á o chamado fator previdenciário, que é um redutor, é um cálculo atuarial que faz uma redução, em tese, do benefício inicial, do valor do benefício inicial. Agora, se o segurado homem chegar à forma 95, ou seja, o seu tempo de contribuição, mais a sua idade fechar 95, não se aplica o fator previdenciário. E se a mulher, o seu tempo de contribuição mais a sua idade fechar 85, ela não se aplica o fator previdenciário. Por exemplo, um homem que tenha 60 anos e ele tem 35 anos de contribuição completados aos 60 anos, 60 mais 35, 95, então não se aplicará o fator previdenciário. Já a mulher, por exemplo, que tenha 55 anos e 30 anos de serviço, 55 mais 30, 85, também não necessitaria o fator previdenciário. E cada ano a mais, além do limite mínimo que o segurado homem ou que o segurado mulher contribui, diminui um a menos no cálculo. Por exemplo, se ela tiver 31 anos de contribuição, a mulher, em vez de ter 55, cai para 54, porque 54 mais 31 fecha 85. Mesma coisa o homem, em vez de ter 35, tem 37 anos de serviço, e a sua idade é 58. Então, se ele com 58 tem 37 anos de serviço, 58 mais 37, 95, não necessitaria a aplicação do fator previdenciário. Uma conta de matemática, né? É matemática. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a aposentadoria mesmo cedo, e isso é importante, né? Porque embora seja no final da vida, a aposentadoria desde cedo, tu tem que pensar já nisso. A gente viu ali na reportagem, professor, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Sim. Referente à aposentadoria. O senhor Isso é diário, as pessoas desconhecem, né, a legislação previdenciária, até porque é bastante específica, e as pessoas só pensam nisso lá adiante, quando já estão com uma idade avançada, né? Muitos trabalharam diversos anos na informalidade, e aí chega próximo, não tem, eu trabalhei sempre na informalidade, aí não contribuía nem como contribuinte individual, não teria aposentadoria. E o senhor que lida diretamente com essa área, quais são as principais dúvidas que o senhor vê assim no dia a dia das pessoas que deixam para correr no final do tempo? Primeira situação que se nota é o seguinte: os segurados, ninguém gosta da aplicação do fator previdenciário, porque o fator previdenciário, nós estamos falando especificamente da aposentadoria por tempo de contribuição, que é um maior tipo de aposentadoria hoje, especial, por invalidez e por idade, não são as que causam tantas dúvidas, e sim a por tempo de contribuição. Então, o segurado imagina assim: mas eu comecei a trabalhar cedo, e agora
Por exemplo, se um segurado homem começou a trabalhar com 16 mais 30, 46, mais 5, 51, estaria apto para se aposentar. Só que o que faz o fator previdenciário? Ele pega a expectativa de vida do IBGE, que infelizmente para os segurados aumenta a cada ano, e a idade do segurado ao requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Quanto maior for essa diferença matemática, maior será a incidência do fator previdenciário sobre o seu benefício inicial. Quanto menor for a diferença, por exemplo, uma pessoa que requer a sua aposentadoria, que nem o exemplo antes, a expectativa de vida supera 70, a idade dele 51, ou seja, essa diferença é bastante grande. Por quê? Porque o sistema pega o seguinte, toda aquela contribuição que ele fez durante os 35 anos, atualiza pelo INPC e pensa assim, bom, então essa contribuição tem que pagar os seus benefícios durante os anos que restam. O que vai acontecer? Vai reduzir o valor do benefício inicial. Isso que acontece na prática, porque o fator previdenciário, na verdade, é um índice matemático. Quanto mais próximo de 1, menor será a redução. Quanto mais distante de 1, por exemplo, 0,6, significa que o segurado vai perder 40% vai perder da sua renda mensal inicial, né? Se for 0,85, ele perde apenas 15%, e assim sucessivamente. Passando então por um âmbito geral, a gente sabe que a Previdência é uma coisa antiga, né? Quais foram as principais mudanças que o Brasil foi sofrendo ao longo do tempo através da Previdência Social? Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, as grandes mudanças aconteceram a partir de dezembro de 98. Então não foi, hoje está pensando em uma outra reforma. Mas em dezembro de 98, foi a emenda constitucional número 20, ela primeiro acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Ou seja, os que já estavam no sistema previdenciário continuaram tendo direito à aposentadoria proporcional. O que requeria? Homem, 30 anos de serviço e mulher, 25 anos de serviço. Bom, mas e se na época, na data da emenda constitucional, dezembro de 1998, ele não tinha homem 30 anos e a mulher 25? O que acontecia? Ele tinha um pedágio. E esse pedágio era bastante grande. Esse pedágio era de 40% sobre o tempo que restava para ele completar os 30 anos homem e os 25 mulher. O que acontecia? Se eu estava próximo de atingir os 25 mulher e os 30 homem, aplicar 40%, o resultado não é tão grande. Agora, se eu estava no início da minha caminhada laboral de segurado da Previdência Social, eu tinha, por exemplo, um homem, tinha 2 anos de contribuição, faltava 28. Você aplica 40% sobre o 28, vai ser muito maior do que os 35 na integral. Então, para ele, se tornou inviável. Já para todos aqueles que se inscreveram na Previdência Social pós dezembro de 98, já não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Essa foi a primeira alteração. Um ano depois, menos de um ano depois, foi em novembro aproximadamente de 99, pouco antes de completar um ano da emenda constitucional número 20, foi promulgada a lei que estabeleceu o fator previdenciário. Ou seja, passou-se a definir o seguinte, o segurado, que agora já tem aposentado, que não tem mais a proporcional, ele só tem integral, ele não necessita idade, mas ele tem que se aplicar esse fator previdenciário, que é um cálculo atuarial, que na prática o segurado que começou cedo na sua atividade laboral, como segurado contribuinte individual ou empregado, como diz a nossa matéria anterior, ele, na verdade, ele completa o tempo com menor idade. E com a expectativa de vida aumentando, o que acontece com o fator previdenciário? Acaba reduzindo o valor do seu benefício inicial. Depois disso, aconteceram outras mudanças. Mas as mudanças que aconteceram depois de 98 até 2015 foram basicamente mudanças no regime próprio de servidores públicos e não para o regime geral, ou seja, para a iniciativa privada. Ano passado veio uma outra mudança. Essa
foi a que beneficiou os segurados, como nós vimos na reportagem. Ou seja, foi criado a fórmula 85-95. Ou seja, de aquele segurado que pretende contribuir até chegar a uma idade um pouco mais avançada e ter um maior número de contribuições, fechando 95, soma da idade mais tempo de contribuição homem, e a mulher 85, ele não aplica o fator previdenciário. O cálculo é automático, ou seja, quando se requer o benefício previdenciário, eu não preciso saber se vai aplicar o fator previdenciário ou não. O próprio sistema ele calcula, olha, não será aplicado o fator previdenciário porque você fecha a fórmula 95, se homem, ou fecha 85, mulher. Ah, não fecha essa fórmula, vai aplicar obrigatoriamente o fator previdenciário. Então, retomando, né, essas mudanças, vamos para um breve intervalo agora, Com professor. certeza. Voltamos logo mais com o programa Em Pauta. O programa Em Pauta está de volta. Retomando um pouco do bloco anterior, estamos hoje falando sobre a possível reforma previdenciária com o especialista em Direito, professor aqui da Universidade Fevale, professor Emerson Matti. Então, professor, a gente está tendo em vista aí agora, com toda essa modificação política, esse cenário atual, meu Deus, desculpa. Posso começar de novo? Eu ia falar o prefeito Michel Temer. Desculpa. O programa Em Pauta está de volta. Retomando um pouquinho do que conversamos no bloco anterior, estamos falando sobre a possível reforma previdenciária. Por isso, hoje estamos aqui com o especialista em Direito e também professor da Universidade Fevale, Emerson Matti. Então, professor, a gente está tendo em vista aí uma possível reforma previdenciária, né? A gente sabe que uma das principais mudanças é a idade, né, para se aposentar. O que pode mudar com essa reforma? Bom, a gente, na verdade, hoje não se tem exatamente o que vai ser mudado. Se tem algumas informações que são publicadas, jornais, internet, revistas. A gente só vai saber exatamente quando o projeto chegar ao Congresso. E mesmo chegando ao Congresso, obviamente, lá existem, né, deputados que vão, alguns, defender os interesses do presidente da República e outros que possivelmente vão defender os interesses dos aposentados, ou seja, fazer uma reforma que diminua o impacto na vida dos aposentados ou dos possíveis aposentados, porque quem é aposentado não vai mudar nada. Os segurados que vão serem atingidos, os que não se aposentaram até aqui. Principalmente se tem duas ideias o que se está ouvindo falar, né? Primeiro, aposentadoria por idade, que nós falamos anteriormente, que é para homem aos 65 anos, mulher aos 60, exigindo 15 anos, 180 contribuições, seria ampliada para 20 anos. Né? Então, em vez de 15 anos, aumentaria 5 anos. Tá? Então, continuaria se exigindo 65 anos homem, 60 mulher, mas exigindo-se 20 anos. Bom, não se sabe se o governo pretende estabelecer essa reforma da aposentadoria por idade para os que ingressarem no âmbito do regime geral da Previdência Social após a promulgação da legislação, que vai alterar, né, da emenda constitucional, possivelmente, ou ele já vai aplicar para os que estão no regime geral, porém não completaram os requisitos mínimos. Por exemplo, eu estou no regime geral, eu tenho 58 anos e não tenho, não completei a idade, homem 60, e também não tenho os 180 contribuições. Então, será que vai atingir para mim ou vai ser criado uma regra de transição? Ou seja, obviamente para aqueles que entrarem, já estarão no sistema novo. E para aqueles que estão, talvez se crie uma regra de transição. Ou seja, talvez não os 180, não os 15 anos, mas talvez não os 20 anos, talvez 17 anos, 18.
Essa é a possibilidade quanto à aposentadoria por idade. A segunda situação é a alteração da aposentadoria por tempo de contribuição, que esta nós falamos anteriormente, que eu tenho duas possibilidades hoje. Ou eu aplico o fator previdenciário, sem exigência de idade mínima, né? Ou eu aplico a forma 85-95, idade mais tempo de contribuição, homem fechando 95, mulher, idade mais tempo de contribuição, fechando 85. Pelo que se entende, ou pelo que se ouve falar, pelo que se lê na internet, nos jornais, revistas, a proposta é exigir uma idade mínima. Não se sabe ainda se a idade mínima será os 65 anos para homem e mulher, ou se ampliará para 70 anos homem e 65 mulher. Óbvio, você vai perguntar assim, se vive mais no Brasil atualmente? Se vive. Mas as pessoas, embora vivam mais, a qualidade que se chega a mais de 70 não é a mesma. Hoje se tem problema na saúde pública, as pessoas necessitam muito de remédios, de médicos. Existe uma doença que não tem cura e hoje atinge uma grande parcela das pessoas idosas, que é o Alzheimer. Então imagina uma pessoa com Alzheimer que não tenha se aposentado, que às vezes o Alzheimer pode atingir uma pessoa com menos de 70 anos. Como vai ficar essa pessoa? Talvez os seus entes queridos, hoje em dia, com desemprego alto, não tenha condição de mantê-los. Essa reforma é isso que se imagina por enquanto, né? Por enquanto é isso que se imagina. Ela foi anunciada em um momento, né, em que o Brasil vive um caos político, né, imenso. Exatamente. Foi anunciada falando, o objetivo da reforma seria diminuir esse rombo nas contas, né, esse rombo na Previdência, que estava previsto para 2016, projetado em 120 milhões. Como é que surge esse rombo? Como é que ele se dá? É que, na verdade, o orçamento da Seguridade Social, a gente fala assim, ele não é só da Previdência Social. Quando se fala em Seguridade Social, a Seguridade Social, eu digo para os alunos em aula, ela é um gênero, do qual existem 3 espécies. A assistência social, que ela não ampara todos, ela ampara os necessitados, então ela não é universal. E quem busca benefícios ou serviços, por exemplo, benefício de prestação continuada, para o idoso ou para a pessoa com deficiência, são pessoas que são consideradas de baixa renda. E elas não precisarão contribuir. E o sistema vai ter que mantê-las. Na saúde é a mesma coisa. A saúde ela é uma espécie do gênero Seguridade Social. E a saúde tem que se manter hospitais, manterem unidades básicas de saúde, pronto atendimentos. Todo o sistema único de saúde do Brasil está lá dentro do orçamento da Seguridade Social. E para isto nós temos um orçamento só. E depois nós temos a parte da Previdência Social. Se pensarmos só na parte que as pessoas contribuem, o sistema não é deficitário. O orçamento num todo sim é deficitário, porque nós temos esses dois espaços que têm que ser mantidos frente à Constituição, que é a assistência e a saúde pública no Brasil. No primeiro bloco, a gente comentou sobre as pessoas estarem vivendo cada vez mais, né? Estarem Exatamente. mais velhas. O presidente em exercício, Michel Temer, comentou que se a reforma realmente acontecer, vão manter os direitos já adquiridos, né? Como o senhor falou antes, que pode ocorrer aí uma reforma gradual, mas também vai beneficiar num todo, quem contribui, quem não contribui. Hoje a gente tem o LOAS, as pessoas que são beneficiadas mesmo não pagando, né? Exatamente. Elas vão ser afetadas, de certa forma, pela reforma ou não existe uma base disso ainda? O benefício de prestação continuada, que eu até tinha falado antes com outro nome, benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, ele é inserido no viés da assistência social, aquela outra espécie. E lá não se tem contribuição, tu tens que do orçamento manter esses benefícios, mas não existe contribuição. Em princípio, não há como alterar esses benefícios, porque já é um salário mínimo. A outra situação que também se ouve, é desvincular o aumento do salário mínimo
né, dos benefícios previdenciários, ou seja, o salário mínimo aumentaria um valor e os benefícios previdenciários, ou das aposentadorias, melhor dizendo, teriam um aumento reduzido frente ao salário mínimo. A gente comentou aqui sobre a questão de as pessoas se aposentarem mais velhas, né? Sim. Mesmo antes dos 70 anos, o senhor comentou sobre o Alzheimer e tudo mais. Então, no momento em que se pensa em reforma previdenciária, é necessário também pensar num todo, porque ao mesmo tempo em que aumenta a idade para que a pessoa possa se aposentar, a gente sabe que muitas vezes uma empresa já não contrata pessoas com 50 anos, Exatamente. né? Então é necessário reformular num todo o governo, né? Exatamente, tem que haver também inserção de políticas públicas, principalmente na saúde e na assistência social. Ou seja, principalmente na saúde, porque você falou com mais de 50 e poucos anos, é difícil alguém se inserir como segurado empregado. Talvez como segurado contribuinte individual, autônomo, ainda obviamente há muitos, mas é difícil as empresas contratarem pessoas, por exemplo, se for ampliado para 70, né, 70 de idade. É difícil, eu não conheço empresa que busque profissionais com 66, 67 anos. E se essa pessoa num desemprego perder o seu emprego, for desligada da empresa, como ela vai contribuir sem fonte de renda, porque ela teria que manter a contribuição e manter a sua subsistência até chegar aos 70, hipoteticamente sendo a alteração para 70 anos. Então é uma coisa na qual se deve pensar desde cedo, né? Exatamente. A reforma previdenciária, ela está no governo, né, em trâmite, ela pode ser enviada só depois das eleições, né, a previsão? Na verdade, não é que que poderia ser enviada se o impedimento da presidente Dilma for confirmado essa semana, poderia ser enviado essa semana, se quisesse, ou semana que vem. Mas a questão talvez seja política. Se eu enviar uma reforma previdenciária antes das eleições, os candidatos apoiados pelo presidente interino hoje, mas talvez efetivo depois do impedimento, Michel Temer, talvez tenham dificuldade porque, eu vou votar, será que nesse candidato desse partido que está defendendo a ampliação da aposentadoria aos 70 anos? Digamos que, por exemplo, um homem que tenha 63, se for alterada a legislação hoje, a sua aposentadoria por idade talvez não seja mais 65, ou se tiver 65 vai exigir 20 anos em vez dos 15, então ele vai ter que contribuir mais, talvez um pouco mais. E ele talvez vai pensar assim, será que eu vou votar no candidato dessa pessoa, desse presidente, ou que apoia o presidente, que está querendo alterar o sistema previdenciário que vai me prejudicar de uma maneira direta ou indireta? É por isso que todos os projetos de lei, muitas vezes, também têm essa questão, um momento político. Talvez isso, por isso que os assessores do presidente interino e depois, se for efetivado, efetivo, se for o impedimento confirmado, o presidente Dilma, aí, nesse caso, eles podem pensar assim, não, mas eu vou deixar um pouquinho depois das eleições. Então, a gente vive um momento de incertezas, né? Temos incertezas, porque depois das eleições também vai o projeto para o Congresso, e os congressistas, no final do ano, têm o recesso parlamentar. Aí só vão discutir isso a partir de fevereiro. Então, resta esperar. Professor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço a você e a participação. Então, o programa Em Pauta fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais.